Boa tarde, meus amores! Vem pra cá que hoje nós vamos falar sobre pré e pós-treino. Qual que é o melhor pré e pós-treino que você consegue emagrecer? Qual que será? Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu vejo muita dúvida de vocês em relação a isso. Recebo muitas perguntas em relação de pré e pós-treino, o que comer ou o que não comer, se é bom fazer em jejum ou não. E hoje eu vou explicar tudo aqui na nossa live, tá? Hoje você vai aprender qual que é a melhor opção para esse pré e para esse pós-treino. O que você deve consumir, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Boa tarde, eu sou a Aline Azevedo, nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrer. Então, se você quer emagrecer e não tá afim de sofrer, fica aqui que é seu lugar, tá bom? Vamos chegando, boa tarde Lívia, boa tarde Mari, boa tarde Daiane, boa tarde Greco, boa tarde Amanda. Vamos chegando. Boa tarde, Japa. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Ju. Tudo bem com vocês? Como que foi o feriado, gente? Perderam as estribeiras aí? Pois é, eu viajei. Foi bem bom meu feriado. Não posso reclamar não, tá? Não posso reclamar que meu feriado foi bem bom. Agora acabou o feriado, a gente volta tudo ao normal, né? Agora é encaixar tudo e voltar tudo aos eixos. Principalmente voltar às atividades físicas. Quem pratica atividade física, né? A Ju tá trabalhando, ó. Também tô trabalhando, Ju. Vamos lá então, gente. E antes da gente começar, eu quero falar com você, se você conhece alguém que também quer emagrecer sem sofrer, envia essa live pra ela. É só clicar nessa setinha aqui, ó, e chamar ela pra participar pra cá, tá bom? Ela vai adorar saber que você convidou pra live. Essa live, ela acontece todas as terças-feiras, às 14 horas no Instagram, @alineazevedo.nutri. Então é terça-feira, é 14 horas, pode vir aqui pro Instagram que vai estar acontecendo a nossa live. Independente de ser feriado, se eu estiver viajando, não importa, eu já cheguei de viagem, mas se eu não tivesse chegado, eu ia fazer a live lá aonde eu tava, tá bom? Vocês podem vir pra cá que é sagrada essa live, eu não deixo furar. E aí, enviaram pra alguém? Convidaram aí a vizinha, a colega, né, a amiga que você sabe que quer emagrecer? Pois é, chama ela pra cá que ela vai adorar saber das informações que eu tenho pra passar pra vocês. Outra coisa, gente, pegaram papel e caneta? Pega papel e caneta pra vocês entenderem bem direitinho qual que é a melhor opção de pré e de pós-treino pra vocês começarem a implantar isso na vida de vocês. Hoje aqui eu vou desmistificar muita coisa, tá? Gente, vocês já tiveram essa dúvida? O que comer de pré e de pós-treino? Já aconteceu isso com vocês? Vocês já pensaram assim, mas será que eu não deveria comer tal coisa? Vamos supor uma situação, você foi lá, fez seu lanche da tarde, aí quando foi mais tarde um pouquinho, deu a hora de você treinar. E aí você pensa, e agora? O que eu como? Vocês já tiveram essa dúvida? Primeiro eu quero saber, alguém que pratica atividade física? Hein? Miriam, Mari, pratica alguma atividade física? Denise, Aninha, Ju, o que vocês praticam de atividade física? Para eu entender melhor, né? E vocês praticam essa atividade física no propósito de emagrecimento? Ou simplesmente num propósito de proporcionar bem-estar? Ou ser aquela pessoa que só pratica atividade física porque quer emagrecer. Porque se não fosse isso, nem praticava. Não gosta de atividade física. Ah lá, a Miriam falou que faz musculação. E você tem o hábito, Miriam, de consumir pré e pós-treino? A Daiane faz voleibol e musculação.
Olha só que legal. Mário faz caminhada. E vocês praticam essa atividade no propósito de emagrecer? Ou porque realmente gosta de fazer aquilo? Como eu falei aqui, tem algumas pessoas que se não for para emagrecer, elas nem praticam atividade física. Ah lá, ó, a Ju tá falando, é para emagrecer. Concordo com você. Então, então vamos começar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Primeira coisa que eu vou desmistificar aqui na live hoje. Você não precisa praticar atividade física para emagrecer. Toma essa, tá? Essa é a verdade. Se você quer emagrecer e você só pratica atividade física porque quer emagrecer, não se preocupe que não é isso que vai te emagrecer. O que te emagrece é você fazer déficit calórico. A atividade física pode potencializar esse déficit. Agora, precisar de fazer atividade física para emagrecer, isso eu garanto com vocês que não precisam. Eu tenho vários exemplos de pacientes que nunca entraram numa academia, que nunca fizeram nenhuma atividade física e conseguiram emagrecer, tá bom? Primeira coisa, existe uma grande diferença entre emagrecer e perder peso. Quando você emagrece, você perde gordura, tá? Quando você perde peso, você pode estar perdendo músculo, você pode estar perdendo líquido, entende? Não é necessariamente de gordura. Quando a gente fala emagrecer, é especificamente de gordura. E o emagrecimento, ele acontece com déficit calórico. E aí eu vou explicar o que é um déficit calórico. O déficit calórico é você consumir mais energia, você gastar mais energia do que você consome. Então, você tem que ficar no final do dia, você tem que ficar em débito negativo com o seu corpo. Vou explicar melhor com números que vocês vão entender melhor, tá? Olha só. Vamos supor que você precisa de 1.500 calorias no dia para você fazer todas as suas atividades. Para você ter o seu gasto energético basal, que é respirar, que é dormir, fazer as suas atividades diárias, para você praticar a atividade física que você faz, tudo isso você precisa de 1.500 calorias. E você consome 1.700 calorias todos os dias. Concorda comigo que na hora que você vai fazer essa conta de quanto que você precisa e quanto que você consome, você tá ficando com 200 calorias a mais? Então essas 200 calorias a mais, no final do mês, vai te garantir um ganho de peso. Porque todo dia você tá consumindo mais do que você gasta de energia. Agora, se você precisa de 1.500 calorias para os seus gastos normais do dia. Você consome 1.500 calorias, no final do mês, no final ali do dia, vai ficar 0 a 0. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão comigo nessa linha de raciocínio? Entendeu? Agora, se você precisa para o seu gasto energético de 1.500 calorias, mas você consome 1.300 calorias, você fica 200 calorias abaixo do que você precisa. E no final do dia você vai ficar em débito negativo. Isso é déficit calórico. É você todos os dias, no final do dia ali, você ter gastado mais energia do que você consumiu. Entendeu? Isso é fazer um déficit calórico. E quando a gente pensa na atividade física, ela pode potencializar esse déficit. Concorda comigo que se você gasta 1.500 calorias e aí você consome 1.300, então você tá com débito negativo de 200 calorias. Só que aí você começa a fazer atividade física
E ao invés de gastar 1.500 calorias, agora você gasta 1.700 calorias. Esse débito, que antes era de 200 calorias, esse débito negativo agora ficou em 400 calorias. E isso vai te garantir um emagrecimento eficaz e mais rápido, tá? Então pega a dica, você quer emagrecer bem rápido, Nutri, eu quero emagrecer, eu quero chegar em dezembro magrinha. Você precisa aumentar o seu gasto energético, entende? Se o seu gasto energético hoje é 1.500, vamos manter aqui nesse exemplo, 1.500, e você aumenta o seu gasto energético, seja com alguma atividade física, você potencializa o seu emagrecimento. E isso é emagrecer. Fazer déficit calórico é emagrecer. Tá bom? Agora, não precisa de necessariamente você praticar atividade física. Talvez, se você aí na sua casa, ao invés de pegar o elevador, você subir as escadas, ao invés de você descer no ponto que é de frente para sua casa, você descer um ponto antes, então você vai gastar mais energia, que você vai ter que andar mais, concorda? Quando você dá uma faxina em casa, concorda comigo que você gasta mais energia? Você precisa varrer, passar pano, passar cera, lavar banheiro, lavar roupa, entende? Tudo isso é gasto energético, entendeu? Em média, uma mulher tem em torno disso 1.500 a 1.700 quilocalorias. E aí vai depender muito de quais são as suas atividades. Se você é uma mulher que só fica deitada no sofá, só com o controle ali, ó, ou então só com o celular aqui, ó, e não faz nada, não arruma a casa, não trabalha se movimentando. Muitas pessoas trabalham de frente pro computador, então não tem muito gasto energético, né? Se você não tem o hábito de fazer, de preparar a sua comida, você fica mais o quê? Parada, sem gastar energia. Com toda certeza o seu gasto energético vai ser baixo, tá? Então procure ações que vai fazer você gastar energia. Então, da próxima vez que você chegar num prédio e for pegar o elevador, eu quero que você lembre disso. E fala assim, não, eu vou de escada. Entende? Porque tudo isso vai contabilizar para o aumento de gasto energético. E isso vai contribuir para o seu emagrecimento. Tá bom? É tudo isso que contempla o seu emagrecimento. Em resumo, emagrecer é fazer déficit calórico. E se você entender isso, você não precisa nem praticar atividade física, tá? Agora, a atividade física potencializa. Por quê? Porque você aumenta o seu gasto energético. Uma pessoa que antes te gastava 1.500 calorias, agora ela vai na academia e na academia ela queima 300 calorias. Então agora ela gasta 1.800 calorias. Entendeu? Não precisa de vocês ficarem preocupados em fazer conta, em descobrir quanto que é que eu preciso. Não, isso é besteira. Foca em entender o seu corpo, em ter as sensações do seu corpo e responder a comer, a se alimentar somente quando sentir fome, que isso é nítido, a quantidade que você precisa consumir, tá? Então, ó, Aline, como que eu vou saber quanto que eu preciso de quilocalorias no dia? Não precisa te preocupar com isso, tá? Deixa isso para nutricionista fazer. O que você precisa fazer é respeitar o seu corpo e respeitar os momentos que o seu corpo vai sentir fome. Fome mesmo, fome fisiológica. E quando esse momento chegar, primeira coisa que você tem que fazer é beber uma água. Lembra que eu falei da água para vocês? Em outra live eu já expliquei a relação da água. O centro da fome e da sede no nosso cérebro, eles estão muito pertinho. E às vezes a gente confunde. Então, tá com fome, sentiu que tá com fome, primeira coisa, bebe uma água, tá? Pra você ter certeza que não era sede. Ok,
Se realmente a fome persistir, aí você vai comer. E sempre quando você for comer, tem que lembrar de ter uma alimentação balanceada. O que é uma alimentação balanceada? Uma alimentação com os 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura. Colocou os 3 no prato, tá balanceado? Não tem mais carboidrato ou não tem mais gordura? Tá balanceado? Então tá tudo bem, tá? E com isso, você aumentando o seu gasto energético, então agora você sobe mais uma escada, você faz alguma coisa, e é por isso que entra o porém da atividade física. Porque as pessoas, quando elas pensam assim, eu preciso aumentar o meu gasto energético, então vou fazer uma atividade física? Ok, mas se você não quiser, que é isso que eu quero desmistificar aqui, você não precisa entrar numa academia, por exemplo. Você pode aumentar esse seu gasto energético dentro da sua casa, tá bom? Enfim, aumentou o gasto energético e continuou consumindo o mesmo que consumia, você vai emagrecer. Mas o que acontece na maioria das vezes com as pessoas? Conta aqui pra mim se vocês não reconhecem essa situação. A pessoa começa a fazer a academia ou começa a praticar alguma atividade física e aí, o que ela faz? Ela começa a comer mais também. E por que ela começa a comer mais? A partir do momento que o seu corpo percebe que você está gastando mais energia, o seu corpo ele não quer que você fique em débito negativo. Ele não quer que você faça déficit calórico. Então ele começa a aumentar a sua sensação de fome para você mandar mais alimento, para você consumir mais, já que agora você está gastando mais. E aí é que vem um erro, porque as pessoas entram na academia e aí elas aumentam o gasto calórico, mas também aumenta a quantidade que come. Então você consumia 1.500 calorias, né? E gastava 1.500. Agora você vai gastar 1.700 calorias, mas você vai sentir fome, né? Você vai sentir uma fominha aí por causa dessas 200 calorias. E aí o que você tem que fazer? Não comer. Se organizar. E calma que eu vou explicar como que você vai fazer essa organização, tá bom? De pré e pós-treino. Por quê? Se você sentir a fome e comer a mais, você volta a ficar igual e você não sai do lugar. Vocês conhecem alguém que pratica atividade física, que está há anos na academia e o corpo não muda? A pessoa está há anos na academia, todo dia ela vai treinar, todo dia ela pratica atividade física, mas ela não emagrece. O corpo dela tá do mesmo jeito. Deixa eu te explicar o que está acontecendo com essa pessoa. Essa pessoa não está seguindo um plano alimentar correto. Ela não está se alimentando da maneira ideal para o objetivo dela, seja o objetivo de emagrecimento ou hipertrofia. Se você, escuta o que eu vou falar com vocês, se você pratica atividade física, mas você não cuida da sua alimentação, você não vai sair do lugar. Não vai. Você vai ficar o resto da sua vida com o mesmo corpo e não vai ter mudanças. Enquanto não houver mudança na sua alimentação, não haverá mudança no seu corpo físico. Não haverá. Isso é fato. Então, por isso que eu sempre deixo claro para as pessoas, o importante para você emagrecer não é você estar fazendo uma atividade física. O principal, o mais importante de tudo é você estar com uma alimentação alinhada para o seu objetivo, tá? E aí, então tá, você entendeu isso que eu tô te falando. Então tá, Aline, entendi. Então eu tenho que ter uma alimentação alinhada pro meu objetivo. E aí, para eu aumentar meu gasto energético, eu tenho que praticar alguma atividade física ou fazer alguma coisa. Só que, como a Daiane acabou de falar aí, ó, depois da atividade física, dá muita fome. Claro! Você gastou energia. O seu corpo tá falando o quê? Manda mais comida. Manda mais comida. E o que é que vocês fazem? Não, agora eu vou pôr meu pós-treino. Vou fazer meu lanchinho de pós-treino. E aí fica tudo igual. E aí você não emagrece e você não sai do lugar. Tá bom? Mas existe uma maneira de você emagrecer e ter pré e pós-treino no seu plano alimentar.
é o seguinte, como eu expliquei pra vocês, você tem que consumir menos do que você gasta de energia, ok? Então, se eu consumo 1.500 calorias, eu tenho que gastar mais do que isso, ok? Então, beleza. Então, você consome 1.500 calorias, você come, e você agora praticando atividade física, você vai gastar mais. Então, você vai gastar mais 300 calorias. Então, agora você gasta 1.800 calorias, beleza? Então, vai ficar um déficit calórico de 300 calorias, mais ou menos, todos os dias. Essas 300 calorias vai te dar a sensação de fome. E aí, é o seguinte, primeira coisa, por que vocês têm medo de sentir fome? As únicas pessoas que não podem ter essa sensação de fome são pessoas que estão em hipertrofia ou desnutrida. Não é o seu caso. Você não está buscando emagrecimento? Você não quer emagrecer? Não quer emagrecer? Então, você tem que focar exatamente no seu propósito. E tem que saber que haverá momentos que você vai ter uma sensaçãozinha de fome. Você vai sentir essa fome. Portanto, não tenha medo. As pessoas têm um medo. Não sei se existe um mito, né? Que, não, eu tenho que comer de 3 horas. Se eu fui treinar, eu tenho que comer antes de treinar. Depois que eu treinei, eu tenho que comer de novo. Aí você anulou o seu déficit calórico. Anulou. Porque olha só, você consumia 1.500 calorias. Aí você foi pra academia. E agora, no fim do dia, você vai chegar com 1.800 calorias de gasto. Que você gastou. Então, a gente tem um déficit aí de 300 calorias. Mas aí você sente fome e você vai lá e come um lanche de 300 calorias. Ou até mais. O que vai acontecer? Você não vai emagrecer. Então, é por isso que eu não concordo em adicionar lanches para pré e pós-treino. Agora, você pode organizar de maneira que exista sim pré e pós-treino, mas não aumente o seu consumo diário, o seu consumo que é atual, tá bom? Já te adianto, haverá um ou outro momento que você vai sentir uma fominha, mas você tem que saber lidar com isso. Não tô falando também para passar a morrer de fome, não é isso. É uma fome muito singela, bem pequena, uma sensação bem pequena, tá? Se você tá sentindo isso muito drasticamente, essa fome também não tá legal, ok? Mas como que você vai fazer isso, tá? Como que você vai fazer? Você vai fazer assim, você vai pegar as suas refeições já existentes. Vamos pensar aqui numa pessoa que faz café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, tá? Ela faz 4 refeições só. E ela tá sem saber aonde que ela coloca o pré ou pós-treino, sendo que eu acabei de contar para ela que ela não deve adicionar lanches, porque senão ela anula o déficit calórico dela. Você vai fazer assim, vamos supor que você treina de manhã. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Vou dar o meu exemplo aqui pra vocês. Eu treino de manhã. Eu treino todo dia de manhã. Aí, o que eu faço? Eu deixo meu café da manhã como meu pós-treino. Então, eu acordo em jejum, bebo água, tomo um café puro e vou treinar. Vou fazer minha corridinha. Entendeu? Quando eu volto da corrida, aí eu tomo o meu pós-treino ou o meu café da manhã. Entendeu? Essa pessoa que eu dei o exemplo pra vocês aqui, que faz 4 refeições e ela treina de manhã, ela pode deixar o café dela como pós-treino. Ou, se você falar comigo assim, não, Aline, mas eu não consigo treinar em jejum. Treinar em jejum, pra mim, é algo muito difícil. O que você deve fazer, então? Você toma o seu café da manhã de pré-treino. Então, o seu café da manhã é café da manhã e é pré-treino. E vai pro treino. Saiu do treino, o seu pós-treino, você não consome nada. O
Que na verdade, gente, nem precisa. O que acontece, como eu falei com vocês, é que a gente tem medo de sentir fome. A gente sente fome e já tem que suprir a vontade. E de agora em diante vai ser diferente. De agora em diante, quando você sentir fome, você vai falar assim, opa, olha o meu déficit calórico aí fazendo efeito. Mas eu não vou comer, porque se eu comer, eu anulo o meu déficit calórico. Eu vou beber uma água, ou eu vou comer uma frutinha aqui, se for mais hídrica, então melhor ainda, for uma melancia, abacaxi, ou uma maçã, ou algo assim, melhor ainda, tá? Mas eu não indico não, eu indico ficar sem comer mesmo, tá? E esperar até o horário do almoço, e tá tudo bem, Agora, vamos supor que você saiu do treino, você tomou seu café da manhã, saiu do treino e tá com fome. Amanhã, no outro dia, você vai fazer diferente. Você vai pegar o seu café da manhã, você vai dividir ele em 2. Você vai comer o seu café da manhã de pré-treino e depois a metade do seu café da manhã de pós-treino. Pronto. Ou então, faz o seu café da manhã, vai treinar e adianta o horário do seu almoço. Ao invés de você almoçar 1h da tarde, 12h30, almoça mais cedo. Almoça 11h30, 11h. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O que não vai ficar legal é você consumir alimentos a mais do que deveria. Tá bom? A mais. Entende? O foco aqui dessa live, gente, é para pessoas que querem pré e pós-treino para emagrecer. Então, eu não vou ficar falando de suprimento, não vou ficar falando de hipertrofia, porque o foco aqui é emagrecimento. Em outra live eu posso falar sobre hipertrofia, mas aqui o foco é emagrecimento, aqui hoje, tá bom? Então, se você tá querendo saber o que comer, o seu pré-treino, por exemplo, pode ser o seu almoço. Ou o seu pós-treino pode ser o seu almoço. Ou mais tarde, não, Aline, eu não treino de manhã. Eu treino no fim do dia. Eu treino à noite. Então, você vai deixar a sua janta para ser o seu pós-treino. Ou então, vai deixar a sua janta para ser o seu pré-treino. Entende? O que eu quero que fique claro aqui para vocês é que para quem quer emagrecer, você adicionar lanches para ter pré e pós-treino, você vai anular o seu déficit calórico. Isso é fato. Eu até brinco, não sei se vocês já me ouviram falando, que o pré-treino de quem quer emagrecer é passar desodorante e o pós-treino é tomar banho. Porque, gente, se você precisa fazer déficit calórico, então você precisa consumir menos do que você gasta de energia, e você tá aumentando os seus lanches, você não vai fazer déficit calórico. Entendeu? Entenderam? Gente, ficou claro isso? A explicação de pré e pós-treino para quem quer emagrecer? Vocês conseguiram entender? Vocês não precisam também passar fome. O que precisa ser feito é ajustar as refeições existentes para elas encaixarem em pré e pós-treino e não adicionar refeições, tá? Porque senão você vai anular o seu déficit calórico. Entendido? Tudo certo? Lá, a Nath falou assim, a chave do sucesso é equilibrar os horários para se alimentar. Exatamente, isso mesmo. Se você treina de manhã, então mexe no seu café da manhã. Para o seu café da manhã ser o seu pré ou seu pós-treino. Mas não adicione refeições. Se você adicionar, você não vai fazer déficit calórico. Você não vai ficar com aquele débito negativo que a gente precisa e que eu tanto expliquei aqui para vocês. Espero que tenha ficado muito explicado e para eu ter certeza que você entendeu tudo que eu falei com você, eu quero que você faça um post marcando o seu pré e o seu pós-treino. Talvez o seu pré-treino vai ser o seu almoço, ou o seu lanche da tarde, ou o seu pós-treino vai ser o seu jantar, mas posta ele, coloca lá para mim, meu pré-treino, ou então meu pós-treino, e me marca, coloca @alineazevedo.nutri, que eu quero ver se você entendeu o que eu tô falando com você. E aí eu vou até você, até na sua postagem, e vou te orientar se eu ver que você não entendeu.
tá bom? E além do mais, informação boa, informação compartilhada. Compartilhem essa live para mais pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que quer emagrecer e talvez essa pessoa tá fazendo o pré e o pós-treino dela errado. Ela tá adicionando lanches e por isso ela não tá emagrecendo. Marca ela aqui nesse vídeo, tá bom? Um super beijo. Até terça-feira que vem. Terça-feira que vem estamos de volta com a nossa live às 14 horas. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode me chamar. Tchau, tchau.